O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em cada alma havia temor. Nós encontramos perseverança, comunhão, oração, vários pontos importantes aqui, somente um versículo. E nesse aqui nós encontramos o temor. O temor a Deus me torna sábio, traz sabedoria à minha vida. E essa sabedoria me faz viver em comunhão com o meu irmão. Nós cantamos, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Não é como é precioso, irmão, estar junto a ti, mas estar bem junto a ti. É sentirmos falta um do outro, é ter interesse um pelo outro, é procurar saber como está o nosso irmão. Aí ele diz, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que acontecia todos esses sinais e todos esses prodígios? Porque havia comunhão. Quando esse povo juntava-se para orar, havia intensidade da oração. Veja bem, irmãos, o que a comunhão faz. Quando Pedro foi preso, estava lá sentenciado de morte, ninguém podia chegar até ele. A palavra relata que a igreja estava reunida na casa de Maria, orando. O que estava existindo naquele momento? Uma comunhão. E uma comunhão de oração, uma comunhão de intercessão. Nós não podemos ir onde Pedro está, mas o Senhor pode ir. Nós não podemos tirar Pedro de lá, mas Deus pode tirá-lo. Nós não podemos quebrar as cadeias, mas o anjo poderoso do Senhor entrou lá e quebrou as cadeias. Comunhão. Eles não ficaram chorando e nem falando, mas por que Pedro foi pregar? Por que Pedro foi em praça pública? Por que Pedro tinha que testemunhar? Não, irmãos. Muitas vezes o irmão da igreja ou até o pastorado entra numa prova, numa situação difícil, e daí se fala muito isso. Mas por que tinha que fazer assim? Ou por que foi dessa maneira? Por que não evitou? Por que isso? Por que aquilo? Quando que deveríamos tomar aquele tempo em oração? Pedro foi preso por causa do Evangelho. Paulo foi preso por causa do Evangelho. Aqueles homens no passado padeceram, não era porque queria comprar mais coisas, não era porque estavam endividados por suas contas individuais, mas era por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Eram perseguidos e eram mortos. Pedro estava preso por isso. Lá o povo não podia ir, mas aquela igreja reuniu em oração a favor de Pedro. O que é que quebrou aquelas cadeias? O que é que fez com que o anjo de Deus entrasse lá e tirasse Pedro de lá? O poder da oração através da comunhão e da intercessão. Digo mais uma vez, que eu já disse aqui muitas vezes, irmãos. Esse poder de Deus não vem pela quantidade de irmãos, vem pelo poder da comunhão do Espírito Santo. Glória a Deus. Não é porque tem que reunir 100, 200, 300. Não que o poder e a graça de Deus não esteja no número grande. Não é isso, não. Porque o Espírito de Deus é grande, o Espírito de Deus é forte, o Espírito de Deus faz sinais, o poder de Deus faz maravilhas. Basta nós clamarmos. Basta clamarmos. E esses sinais e esses prodígios vão acontecer. Não tinha muita gente reunida na casa de Maria. Essa Maria era mãe de Jesus. Mas existia lá um grupo que estavam na comunhão, pelo Espírito Santo de Deus, a clamar por aquele homem. Aí o que acontece? Por isso que diz aqui, e em cada alma havia temor. Em consequência disso, em resultado disso, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja orando. A igreja orando pelo pastorado, a igreja orando pelo ministério, a igreja orando por aquilo que vai ser feito. Aí vem o poder de Deus. Aí vem os sinais de Deus. Versículo seguinte, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós podemos estar juntos, mas podemos não estar crendo no poder de Deus. Nós podemos estar juntos,
abrir um parênteses aqui, quero que você esteja bem atento a isso. Nós estamos vivendo um novo tempo. Já já essa bandeira sai daqui. A que vai prevalecer é essa que está aqui. Vai prevalecer essa. Logo a faixa vai ser tirada lá da frente e vai estar ali, Igreja Evangélica Quadrangular. Mas não é por causa do nome da igreja que o poder de Deus vem, não, irmãos. É pelo teu clamor, é pela tua vida, é pelo teu crer, é pela tua fé, é pela tua confiança, é por aquilo que tu quer que Deus faça e Ele vai fazer. Estamos vivendo um novo tempo. Você não tem ideia do quanto que nós já estamos cansados, ainda nem começamos. De um tanto de trabalho que temos a fazer. Como tem dito o pastor, que agora nós vamos ter movimento de pastores aqui. Esteja certo disso. Você esteja ou não esteja, nós vamos ter movimento de pastor. Outras pessoas vão estar passando, não passando, mas estando aqui. O que vai acontecer, irmãos? Se você não estiver nessa comunhão, se você não estiver nessa unidade, se você não estiver nessa visão, sinais, prodígios e maravilhas, você vai ficar sabendo, mas não vai viver. Quando nós não temos o mesmo sentido, quando nós não estamos na mesma unidade. O versículo seguinte diz: todos os que creram. Todos os que creram estavam juntos. Quando nós tivemos aquela reunião aqui, sexta-feira passada, a gente teve aquela reunião aqui. O pastor Nailô falou tantas coisas. Eu sei que a nossa mente, à noite, às vezes já está cansada, sobrecarregada, não assumindo. Mas talvez, eu tenho certeza, irmão, que você não tem ideia de todo o trabalho que esta igreja agora está fazendo parte. Quero dizer, a igreja. Nós estamos nos mudando para lá. Mas aqui é a extensão desse trabalho lá. Amém, irmãos? Amém. E nós queremos que você tenha alegria nisso, que você se envolva com isso. Vamos ter, muitas vezes nosso culto não vai ser aqui, vai ser lá. Muitas vezes não vai ser lá, vai ser aqui. Unidade. Ou nós vamos participar, viver, ou nós vamos somente ver. A palavra do Senhor está dizendo: todos os que creram estavam juntos. Quando que o milagre de Deus acontece? Falando de igreja, falando de povo. Quando que acontece? Quando a igreja está junto. Quando todos creem. Quando todos creem. Vai ter uma mudança muito grande nessa igreja. Não é de doutrina, de ensinamento. Não é nada disso não que você possa pensar. Mas nós esperamos, irmãos, que você tenha prazer nisso. Muitas vezes nós tivemos reuniões aqui que a gente tinha pessoas de fora e não tinha igreja. Nós tínhamos visitas de fora e nós não tínhamos a igreja. E nós estamos buscando que tudo isso mude. Que você tenha motivação para um novo trabalho, que você tenha motivação para esse novo tempo, que você tenha alegria para esse melhor de Deus que está vindo. Nós buscamos crescimento, avivamento, graça de Deus. Se você rodar a fita um pouquinho para trás, lembra de pregações, de oração, de intercessão, de tudo quanto foi falado. Irmãos, nós esquecemos do que falamos. Deus registra. Deus registra. Ele ouve e Ele responde. A que tempo vem a resposta? Não sei. Mas ela chegou agora para nós. Amém, irmãos? Ela chegou. Não é nada que pode ser. Não, já está acontecendo. Já está acontecendo. O que diz? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nenhum é melhor que o outro. Não importa